os Estados Unidos está ficando cada vez mais parecido com o Brasil. Isso está acontecendo, segundo alguns, porque ele está sofrendo um mesmo mal, uma mesma doença que sofremos no Brasil. Ele está sofrendo o patrimonialismo. E o que que é isso, patrimonialismo? É justamente uma mistura do público com o privado. Veja bem, a ideia do que fala Max Weber é de que o público ele seja separado do privado, porque se a gente for buscar antigamente quem exercia os cargos públicos, os serviços públicos, quem eram os juízes, os governadores, eram os nobres. Mas com as revoluções liberais, instituindo as democracias liberais, a gente tem uma burocratização, ou seja, a gente vai ter ocupando os cargos públicos uma grande quantidade de funcionários públicos que entram lá através de concurso ou de outros meios, mas que levam uma impessoalidade, buscam cumprir ali o que está restrito à lei, não quer dar um jeitinho, nada disso. Isso acontece em muitos países, porém no Brasil isso nunca aconteceu 100%. Aqui sempre houve uma mistura entre o público e o privado, algo que nós chamamos de patrimonialismo, que se você conhece lá um deputado, ele vai te adiantar na fila. Se você conhece o funcionário do INSS, ele vai te dar um jeitinho para que o seu caso ande mais rápido. E parece que com a ideia de Musk digamos, reduzir, de tornar eficiente o sistema público americano, através de uma ideia liberal, de que tem que trazer eficiência, tem que reduzir os empregados públicos, tudo isso, o que na verdade estaria acontecendo é justamente essa mistura entre o público e o privado, até porque o Musk tem bastante interesses, principalmente na NASA e outros órgãos que regulam as empresas dele mesmo. Então, daí estaria começando essa mistura entre o público e o privado nos Estados Unidos e ele estaria passando por um processo de patrimonialismo ou patrimonialização, podemos dizer assim. Vamos ver aqui o que diz o pessoal do meio, eles falam um pouco sobre isso. Quero escutar eles aqui juntamente com vocês. Que é para mim. Muito legal. Botei o som errado aqui, né? Daí não dá certo. Um minutinho, vamos colocar o som certo agora. A melhor revista americana, assim, comparada com a New Yorker, eu realmente sou muito fã. Eles fizeram uma reportagem em que eles estão defendendo, com base em conversas com cientistas políticos, que o nome do que o Trump está fazendo é patrimonialismo. É esse o nome. E que o patrimonialismo é mais um estilo de governar, né, do que um regime, que ele não é o oposto de democracia, então ele pode conviver... Bom, no Brasil, sempre conviveu com vários regimes democráticos, não democráticos também, o patrimonialismo sempre esteve aqui presente. Né? Com a democracia, ao menos temporariamente, mas ele é o oposto de burocracia. Então, quando o Trump e o Musk decidem destruir o aparato de Estado com o projeto 2025, com o DOGE e tudo mais, e substituir pela figura de um salvador, mas cuja concentração de poder beira a monarquia, né? Então você destrói o funcionalismo público, as agências e coisas assim. Que a gente pode criticar e que tem vários problemas no funcionalismo público, tudo isso, mas que evita esse fenômeno da patrimonialização ou do patrimonialismo. E entrega na mão praticamente de um soberano, né? Que o nome disso, na era moderna, sem o reinado, é patrimonialismo. E que o exemplo mais bem acabado disso hoje é o próprio Putin, que é alguém que o Trump admira profundamente, tanto que ele está disposto a sacrificar todos os ideais americanos em nome de agradar o Putin, basicamente, de agradar, de se aliar ali. E o interessante nisso daqui é que é o seguinte, se você tira lá todo mundo que é contrário a você, que você diz que é ineficiente e tudo, e coloca só quem é favorável a você, o que nós temos é um monte de gente de puxa-saco que vai fazer só a sua vontade e vai ajeitar para os seus amigos, para os amigos do rei, que adiante todas as coisas, que facilite o trâmite junto ao governo e dificulte para quem não é amigo do rei, né? Então, aí poderia estar um dos problemas. Queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, sobre essa relação com Rússia, sobre o que é essa cara desse governo até aqui. E eu acho que depois a gente pode fazer uma conversa sobre o que os democratas... E que o exemplo mais bem acabado disso hoje é o próprio Putin, que é alguém que Voltou um pouco aqui, Fio. Pronto, agora o detalhe é que eu vou deixar esse vídeo aqui completo na descrição, daí você pode
justamente vê-lo tudo certinho. Você muda o presidente, muda o partido, no parlamentarismo isso é muito claro. Tá? Mas o país continua funcionando em interregnos, em mudanças que nunca são abruptas, nunca são radicais, não estamos falando de revoluções. E sim, você desmontar a burocracia torna a vida do autocrata mais fácil. O que não quer dizer que você não vai ter uma burocracia, mas você vai substituir por uma burocracia que te é favorável. Tem uma frase atribuída a Stalin que ele dizia que a cada 10 anos você precisa fuzilar toda a burocracia, substituir por uma nova e 10 anos depois fuzilar aquela que você substituiu porque ela tinha pegado os vícios. Aí só mantém quem é favorável, né? Então, detalhe que o que ajuda muito nos concursos públicos é justamente que você está selecionando a pessoa que vai ocupar aquele cargo por um certo mérito e não justamente porque ela é conhecida de alguém e você favorece alguém e tudo mais. Porque o autocrata ele precisa de uma burocracia subserviente, não de uma burocracia autônoma. A burocracia autônoma é uma coisa de regimes democráticos e é necessária. É necessário que você tenha uma Receita Federal que trabalha no automático, digamos assim. Um Banco Central independente, quando a gente fala disso, uma imprensa oficial, um exemplo para não ficar fechado na economia, uma BBC. Tá? Que é sempre alvo de cobiça e revolta pelo governante inglês, porque ela tem uma postura crítica do governante do Reino Unido. Então, todos esses outros nomes, broderagem, tecnofascismo, é invenção é a necessidade que você tem, especialmente em mídia, de criar um nome. Tá? Mas se você for pegar o mau e velho fascismo, o nazismo usou de uma maneira assim fabulosa, não se considera isso uma elogio ao nazismo, mas uma análise da maneira como ele usou, de novas tecnologias de comunicação. Rádio, cinema, quem vê o Triunfo da Vontade, quem vê Olímpia, você vê um espetáculo técnico usado na glorificação do regime. Diga. Você fez um movimento... Mas você veja, Léo, que esse artigo da Atlantic, esse artigo... É interessante que ele citou dois exemplos. Antes ele citou o stalinismo, que faz parte do socialismo, tudo isso, e agora cita exemplo de fascismo, né? Dos dois lados pode ter o patrimonialismo. Ele não depende, ele também não precisa ter nesses regimes, pode funcionar dentro de um regime democrático, como sempre funcionou no Brasil, quando era do estilo de democracia do início dos anos 20, quando era a democracia dos anos 50 e como é a democracia agora do início desse novo século XXI. O artigo da Atlantic, ele aponta que o nazismo tinha uma burocracia forte, tinha uma burocracia funcional e forte atendendo ao regime. Sim, você substitui... Tanto que operacionalizou aquela coisa gigantesca e grotesca e deplorável, mas contou com muitos graus de burocracia para conseguir empreender aquele extermínio absurdo. Sim, mas você substitui por uma burocracia leal. Tá? Você desmonta as instituições e remonta as instituições dentro de uma visão autocrática. Tá? Quem fica daquela burocracia antiga é o sujeito que está só cumprindo ordens. É o sujeito que está ligando eu sempre gosto muito de cinema, tem um filme com o Spencer Tracy e o Burt Lancaster e a Marlene Dietrich chamado Julgamento em Nuremberg, que é o julgamento de 3 juízes que assinaram ordens de execução de doentes mentais, que era uma política eugênica do nazismo. E um é um cara que está numa profunda crise de consciência, que é o Burt Lancaster, um é um nazista convicto, e o terceiro não entende o que ele está fazendo ali, porque ele só estava obedecendo ordens. A lei dizia para fazer aquilo, ele fazia. Sabe? Essa é a burocracia que interessa ao autocrata. E essa é a burocracia que o Dodge está procurando desmontar. Eu estava vendo há pouco o CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, chamou de volta as pessoas que eles demitiram semanas atrás, que foram demitidas numa ordem dessa, numa canetada dessas, demite. As pessoas estão sendo chamadas de volta. Você imagina, uma das instituições de saúde mais importantes dos Estados Unidos. E aí, o que você acha? Eu acho que realmente não é só nos Estados Unidos. A gente pode dizer que aqui no Brasil a gente já está acostumado com isso. Existe até projeto de leis de ficar mais fácil demitir o empregado público, e a base tem uma certa razão de que o empregado público, muitas vezes, por ter a estabilidade, a dificuldade da demissão, ele se acomoda no cargo, torna menos produtivo, mas, por outro lado,
poder se acomodar no cargo, poder ter a certeza de que, ou quase certeza de que não será demitido, também ajuda para que ele possa fazer o seu trabalho de forma um pouco mais isenta. Então, há uma tentativa de tirar essa estabilidade para poder demitir mais facilmente e pôr lá também os amigos do rei, que vão favorecer outros amigos do rei, e parece que é um processo que está passando em vários países do mundo, onde, de certa forma, parte da população cansou dessa forma de burocracia e quer que quem eles coloquem no poder os favoreça de uma forma ou de outra. E aí? O que você acha? É isso mesmo? Não é isso? É outra coisa? Deixe nos comentários de forma respeitosa, para mim não precisar nem te bloquear e nem te ocultar do canal. Aqui é Santiago, sou Santiago Pinhoso, de algum lugar do sul do Brasil.